Estamos na nossa série no livro de 1 Samuel, estudando aí como que Deus agiu nos homens dele do passado, e como também há muitos homens do passado que escolheram adotar uma postura de endurecimento diante do Senhor, e como isso coloca e colocou pessoas num ciclo de autodestruição. E no livro de 1 Samuel a gente tem visto, nessa parte da história, de um lado o rei Davi, na sua jornada até chegar no trono, e como que Deus vai tratando ele, mesmo em meio às dificuldades que ele vinha enfrentando, mas como por outro lado a gente tem Saul, o rei rejeitado, e que com o tempo vai endurecendo o seu coração diante do Senhor. E o texto que nós iremos estudar hoje, de 1 Samuel 22, do 6 até o versículo 6 até o final do capítulo, relata mais um episódio da vida de Saul, no processo dele de endurecimento e de apostasia da fé. E o meu desejo, ao estudar esse texto, é que você vá pensando e meditando na sua própria vida diante do Senhor, para ver se você não está na mesma rota que Saul. Mas isso a gente vai meditando aqui conforme a gente vai lendo o texto. Então eu quero ler com você 1 Samuel 22, a partir do verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas? E fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas? Para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenham pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu o mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Saul disse: escute, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada, e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem, entre todos os seus servos, é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse esse seu servo, nem ninguém da casa do meu pai, pois esse seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa do seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estes, de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua, mas comigo você estará a salvo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Só vou trocar de microfone aqui, tá? Pronto, esse daqui está melhor. Irmãos, eu quero começar essa minha reflexão fazendo algumas perguntas para você, e eu quero que você medite nessas perguntas. Primeira pergunta: o tempo sempre amadurece as pessoas? Pensa comigo.
É comum quando a gente olha para pessoas mais velhas, nós pressupormos que essas pessoas são mais maduras. Mas isso é sempre verdade? O tempo sempre amadurece as pessoas? Vamos ser sinceros, a verdade é que com o tempo, por um lado, é verdade que há muitas pessoas que vão amadurecendo e desfrutando de vidas abençoadas, cheias de sabedoria, tomando boas decisões, debaixo da bênção de Deus. Mas a verdade é que quando nós avaliamos, há muitas pessoas que com o tempo, elas não amadurecem, pelo contrário, elas endurecem ainda mais. É muito comum a gente ver isso, pessoas que o tempo vai passando, e elas não vão melhorando, amadurecendo, se transformando em pessoas mais doces, mais amáveis, mais sábias, mais centradas, mais autocontroladas. Pelo contrário, vão se tornando pessoas cada vez mais entregues aos seus próprios sentimentos, cada vez mais duras com as suas palavras, cada vez mais amargas. É comum nós brincarmos, que há pessoas que parece que vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais ranzinza. A verdade é que o tempo nem sempre amadurece as pessoas. Ele tem um efeito, por um lado, de amadurecer alguns, mas por outro, de endurecer outros. E eu quero fazer essa pergunta para você. Independente da sua idade, se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você já está um pouquinho mais experiente. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o tempo está te amadurecendo ou te endurecendo? O tempo tem te feito uma pessoa mais doce, mais amável, ou uma pessoa mais amarga, mais cruel com as pessoas? O tempo tem feito bem para a sua família, para o seu casamento? É comum também, e as pessoas até falam isso. Não, eu quando casei, já vi maridos e esposas falando, eu quando casei eu era bobinho, eu fazia tudo, eu queria ajudar, agora fião, acabou a mamata. O tempo tem te feito bem ou tem te feito mal? Meu querido, deixa eu te explicar uma coisa para você. O tempo vai te amadurecer ou te apodrecer, dependendo da sua postura diante daquilo que acontece. E há duas questões centrais, quando a gente pensa o seguinte: se eu vou amadurecer ou endurecer e apodrecer. E as duas questões centrais primeiro, como você se porta diante de Deus à medida que o tempo vai passando. Essa é uma questão central, para responder se você está amadurecendo ou apodrecendo. E uma outra questão, que está intimamente ligada com a primeira, é como você reage às coisas boas e ruins que Deus permite em sua vida. É a resposta que você dá a essas duas perguntas que vai responder se você está no caminho da maturidade ou do endurecimento. E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque quando a gente vê a vida de Saul, e a gente vai ver esse episódio da vida de Saul hoje, nós vamos perceber isso. O tempo não vai fazendo bem para Saul. O tempo vai deixando Saul cada vez mais endurecido. O tempo vai fazendo com que Saul faça coisas cada vez mais terríveis. E esse daqui é um dos episódios do Antigo Testamento, e a gente vai ver a magnitude disso daqui a pouco, mas esse daqui é um dos episódios da vida de Saul, meus irmãos, mais terríveis, e talvez esse daqui seja um dos episódios mais terríveis do Antigo Testamento, onde um rei manda assassinar todos os sacerdotes com suas esposas, com seus filhos, com seus animais. Isso é impensável. Mas o tempo está passando para Saul. E Saul, ao invés de se quebrantar diante do Senhor, ele vai se endurecendo cada vez mais. E a pergunta que eu quero que você medite nessa manhã, enquanto nós trabalhamos esse texto, é: amadurecendo ou endurecendo? E mais uma vez, independente da idade que você tem. Se você é adolescente, se você é jovem, você que é adolescente, à medida que você vai crescendo, você vai se tornando um filho pior ou um filho mais rebelde, mais duro, mais tolo. Você que é jovem, à medida que o tempo vai passando, você vai se tornando uma pessoa mais firme, mas com um conhecimento mais vasto das coisas de Deus, ou não, cada vez mais tolo. Você está amadurecendo ou endurecendo? Essa é a pergunta que eu quero que você medite, enquanto a gente reflete o que esse texto tem para nos ensinar. Antes de nós entrarmos no texto ainda, lembrando o contexto aqui da vida de Saul, e aqui eu vou fazer uma rápida recapitulação da vida de Saul, desde quando 1 Samuel começa a nos apresentar esse rei. Capítulo 9 e 10 é quando Saul é apresentado, e Saul ele é apresentado desde o início, como um homem que tem a aparência de rei, é um homem alto, é um homem forte, é um homem que as pessoas olham e falam: esse vai ser um bom rei. Mas desde o início,
Embora ele tenha a cara de rei e a aparência de rei, o coração dele está longe do Senhor. Mas mesmo assim, era o rei que o povo queria. Então Deus coloca Saul como rei, e capítulo 11 a gente vai ver isso. Deus derrama o seu espírito sobre Saul, capacitando Saul para a tarefa de rei. E Saul começa o seu reinado com um ato heróico. Pela fé, ele vai para cima dos seus inimigos, e Deus dá uma grande vitória para Saul, e no final do capítulo 11 ele reconhece, foi Deus quem nos deu essa vitória. Aparentemente, Saul estava começando muito bem o seu reinado. Se ele continuasse nesse caminho, tinha tudo para dar certo. Mas o texto vai continuar, e aí no capítulo 13 a gente já vê isso. Samuel dá uma ordem clara para Saul: espere eu chegar para você oferecer o sacrifício. Porque naquela época, rei faz uma coisa e sacerdote faz outra. E quem oferecia sacrifício era sacerdote, o rei não podia fazer isso. Mas Saul, ele mesmo fala, se vê, ele estava numa guerra, Samuel estava demorando mais do que ele achava que tinha que demorar, então ele fala que ele se viu pressionado pelas circunstâncias e ele precisava buscar o favor de Deus. Então ele desobedece a Deus, desobedece uma orientação clara de Deus: você não pode oferecer sacrifício, é o sacerdote que oferece, e dá uma boa justificativa para fazer isso: é porque eu queria buscar o favor de Deus, e eu me vi pressionado pelas situações. E aqui a gente já começa a ver o caráter de Saul, que funciona mais ou menos o seguinte: ok, Deus está lá, ok, a palavra de Deus está lá, mas quando o calo aperta, e quando o negócio, o fogo vem, aí eu tenho os meus próprios caminhos. O texto continua, e capítulo 14 vai falar de Saul, como ele era impulsivo e arrogante, e ele estava com covardia diante do exército filisteu. Então o filho dele sozinho vai para a batalha, e pela fé de Jonatas, Deus dá vitória para o povo. E então Saul faz um voto impensado: ninguém vai comer nada até hoje à noite, porque Deus vai nos dar vitória. Só que isso daí, Deus não mandou fazer isso. E aí, só que Jonatas, o filho dele, estava lá na batalha, ele não sabia desse voto que Saul tinha feito, e Jonatas come. E então no final do capítulo 14 ele quer matar o filho dele. Uma pessoa arrogante, uma pessoa assim impensada, impulsiva. E o exército de Israel fala: que isso? A vitória veio por meio de Jonas, a gente vai matar ele agora? E ele só não morre porque o povo protegeu ele. Mas aqui a gente já começa a ver o coração de Saul. A Bíblia vai continuar mostrando no capítulo 15, Saul mais uma vez desobedecendo a Deus. Samuel dá uma ordem clara, vinda de Deus: Deus está derramando juízo sobre os amalequitas, vá a Amaleque e mate todo mundo, inclusive os animais. O que Saul faz? Ele vai lá, mas ele não mata o rei, porque naquela época você ter um rei como prisioneiro seu era motivo era status. Isso trazia assim uma boa imagem para você diante das pessoas. E ele também não mata os melhores animais, só os animais mancos, só os animais cegos de um olho. Agora os animais bons, bonitos, gordinhos, ele não mata, e ele fala assim: a gente vai poupar para oferecer ao Senhor. E Saul mais uma vez desobedece, ou obedece parcialmente, mas diante de Deus é desobediência de qualquer jeito. E ele não reconhece que ele está errado, ele justifica porque que ele está errado, e assim, por causa da dureza dele, Deus manda então Samuel e fala assim: olha, Deus está te rejeitando como rei, e Deus vai colocar um outro rei no lugar de você, porque você não é um rei segundo o coração do Senhor. E então no capítulo 16 entra Davi na história, e aí no capítulo 17 Davi vence Golias, e Davi então começa a ter projeção dentro do reino de Israel. E aí a gente vai ver, capítulo 17 a 21, ao invés de Saul aceitar, porque pensa comigo, qual que deveria ser a postura de Saul? Eu desobedeci, eu estou errado, Deus me rejeitou, ok, então eu vou me quebrantar, e agora daqui para frente eu vou fazer as coisas direito, eu vou me submeter ao Senhor. Mas Saul, ele continua no seu processo de endurecimento, e agora ele começa a se voltar contra os planos de Deus, começa a ser atormentado por demônios, e ele tenta matar Davi, um monte de vezes, que a gente está acompanhando aqui, nos últimos capítulos capítulo após capítulo ele tentando matar Davi, e aí ele tenta matar o próprio filho dele, Jonatas, porque ele acha que Jonatas está do lado de Davi. Enfim, o homem vai endurecendo cada vez mais, e o texto então, capítulo 22, é onde a gente está agora, vai mostrar esse endurecimento, e como isso chega a níveis terríveis. Meus queridos, o texto começa falando então como que Saul começou a ter uma certa mania de perseguição. O texto diz que Saul está lá na colina com a sua lança na mão reinando. Normalmente quando a gente pensa num rei reinando, a gente pensa num palácio, mas nem sempre foi assim. No caso lá, Saul tinha como lugar onde ele dava os comandos, onde ele liderava a nação, uma colina onde ele tinha uma espécie de trono lá, e ele estava sentado lá com a lança na mão. E aqui já não é um bom sinal, porque das outras vezes que Saul estava sentado com a lança na mão, ele estava sendo atormentado por demônios, e ele tentou matar uma vez Davi e outra vez Jonatas. Então isso daqui
Já começa o texto com uma luzinha amarela acesa aqui para nós. E o texto diz então que Saul descobre que Davi estava fugindo. Se você estava aqui no último sermão que a gente teve em 1 Samuel, você vai se lembrar que Davi começa um momento de assim, fuga de Saul, e ele vai para um lugar, vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro, e Saul então fica sabendo que Davi está fugindo dele. E então Saul se volta contra os seus oficiais, e ele vai dizer o seguinte: vocês filhos de Benjamim, e aqui só um parênteses, lembre-se que Israel era formado por 12 tribos, Saul era da tribo de Benjamim, e aqui a gente já percebe uma coisa sobre Saul. Quem que ele colocou como líder de todo o exército dele? Ele favoreceu quem? Dentre toda a nação de Israel? A tribo dele. Porque quando ele vai falar com os líderes, com os oficiais, com os generais dele, ele se volta aos filhos de Benjamim. Saul aqui é um daqueles líderes que a gente conhece, né? Que está preocupado com seus interesses, está preocupado com a sua família, está preocupado consigo mesmo e com o seu próprio amigo. E ele fala: escuta aqui, filhos de Benjamim, por que ninguém me falou nada do que estava acontecendo? Por que ninguém me contou que o meu filho, Jonatas, tinha feito um combinado com Davi? Por que ninguém me contou que Davi estava fugindo? Por que ninguém está me ajudando? Vocês estão contra mim. E aqui, Saul está acusando eles de traição, de estarem conspirando todos juntos contra ele, o rei. E aqui tem um detalhe no texto que é interessante. Ele fala o seguinte: olha, vocês acham que Davi vai dar para vocês vinhas e plantações como eu dei? E aqui a gente vê um outro aspecto da liderança de Saul, é que Saul era o tipo de governo populista. O que ele fazia para comprar a lealdade das pessoas? Ele dava vinhas, ele dava plantações, ele enriquecia aqueles que ele queria comprar, para que essas pessoas então o servissem. Mas Saul não era um líder que de fato as pessoas olhavam como líder e seguiam porque ele era um líder. Mas era o líder que as pessoas estavam ali também em volta dele por causa dos seus interesses. Tanto que quando eles ficam quietos. Eles não estão de fato comprometidos com Saul. E Saul então os acusa: vocês estão me traindo. E o texto vai dizer que todo mundo fica em silêncio. Pensa nisso. Saul, o rei, está diante de todo o seu exército, e ele começa a acusar todos eles de estarem conspirando contra ele, e ninguém fala nada. Ninguém quer se comprometer com nada, todo mundo, bico fechado. E então o silêncio é quebrado por um homem chamado Doeg, que era um edomita, traidor. Meus queridos, isso daqui deveria fazer gelar nossa espinha, porque os edomitas eram um povo meio que arqui-inimigo de Israel. E da onde saiu esse homem aqui, a gente não sabe direito, mas lá no capítulo 14, o texto vai relatar que Saul fez várias batalhas contra os edomitas e venceu os edomitas. Então, possivelmente, Doeg ou era um prisioneiro de guerra, que virou parte do exército de Saul, ou era um tipo de mercenário, que quando Saul começou a invadir lá para vencer as batalhas, ele, eu me entrego, eu vou servir a você. Mas o ponto é que Doeg, ele era pertencente a um povo que era inimigo de Israel, e ele era um típico traidor para estar nessa situação. E então o que Doeg fala? Eu vi Davi. E se você esteve aqui há 2 domingos atrás, quando a gente falou do capítulo 21, você vai se lembrar que quando Davi vai pedir ajuda para o sacerdote Aimeleque, Doeg, o edomita, estava preso lá. Ninguém sabe porquê, mas ele estava lá e ele viu as coisas acontecendo. Então aqui, Doeg fala: eu vi Davi. Ele passou lá em Nob, na terra dos sacerdotes, pediu ajuda para Aimeleque, e olha só, Aimeleque deu comida para ele, Aimeleque deu espada para ele, Aimeleque consultou a Deus em favor dele. E aqui, meus queridos, quando a gente lê a história, a gente sabe o seguinte: Aimeleque não sabia de nada. Davi apareceu lá, pediu ajuda para Aimeleque, Aimeleque é um sacerdote, ele já ajudou Davi várias vezes, ele simplesmente ajuda, é o papel dele. Mas Doeg, ele apresenta a história de um jeito assim, insinuando que Aimeleque também está contra ele, que Aimeleque está ajudando o inimigo. E a gente vai perceber que Saul interpreta tudo o que está acontecendo da seguinte forma: estão todos contra mim. Meu filho Jonatas está contra mim. Primeiro, Davi está contra mim, ele quer me matar, ele quer me trair. Segundo, meu filho Jonatas está contra mim, ele quer me trair, ele quer me matar. Terceiro, vocês todos, meus soldados, estão contra mim. Quarto, os sacerdotes todos, não só Aimeleque, mas os sacerdotes todos de Nob estão contra mim. Qual que era o único que estava a favor dele? Doeg, o edomita. Essa era a interpretação de Saul
de tudo que está acontecendo. E aqui, meus queridos, eu quero dar uma pausa na história, para a gente fazer algumas aplicações já para as nossas vidas, porque a gente vai percebendo aqui quais são algumas características de quem está nesse processo de endurecimento, e eu quero que você medite na sua vida. Uma coisa que fica muito nítida nesse texto, é como a diferença da liderança de Saul com a liderança de Davi. No capítulo anterior, quando a gente estudou há 2 domingos atrás, vocês vão se lembrar que Davi estava refugiado numa caverna, e de repente apareceram 400 homens, mais a sua família e os seus irmãos, para se juntar a ele, se colocando debaixo da liderança dele. Ele não chama ninguém, ele não compra ninguém, as pessoas simplesmente vão até ele, e olham para ele como um grande líder. Por outro lado, Saul é o tipo de líder que ele precisa comprar o apoio das pessoas, que ele favorece aqueles que são da tribo dele, que quem ele quer que esteja do lado dele, ele tem que dar terras, dar vinhas. Por quê? Saul, meus queridos, os relacionamentos que Saul desenvolviam, era o tipo de relacionamentos egocêntricos, utilitários e opressores. O que eu quero dizer com isso? Perceba que Saul, ele não está preocupado. Davi está preocupado como líder de Israel, e a gente vai ver esse líder surgindo e tomando posse mais para frente, mas ele está preocupado em, de fato, dirigir a nação segundo a vontade de Deus. Ele está preocupado, de fato, em ajudar as pessoas, em servir as pessoas, em cuidar das pessoas. Saul não. Saul, ele está preocupado em aproveitar-se das pessoas, em usar as pessoas como ele puder usar. A lealdade deles, não existe lealdade, existe o que você pode me oferecer e o que eu te ofereço. Mas percebe como os relacionamentos de Saul eram egocêntricos, ou seja, o que vocês podem me oferecer? Utilitários, eu te uso, e opressores, porque ele bota terror em todo mundo. Ele lidera favorecendo seus interesses, os seus atos bons visa comprar o apoio das pessoas, ele quer usar as pessoas, e ele lidera as pessoas com base no medo e com base nas ameaças. Pergunta que eu faço para você é o seguinte: como são os seus relacionamentos? Só para você meditar. Como são os seus relacionamentos? Você é o tipo de pessoa que sempre se relaciona só com aquelas pessoas que têm alguma coisa para te oferecer? Lá na sua escola, você é o tipo de pessoa que sabe aquelas pessoas meio excluídas, você também não fala com ela, porque o que ela tem para te oferecer? Lá no seu trabalho, você se relaciona com as pessoas só quando você precisa de alguma coisa? Na sua casa, com os seus pais, você só trata bem quando você está querendo alguma coisa? Com a sua esposa, você só fala bem quando você está querendo alguma coisa? Com o seu marido, e quando ele não faz o que você quer? Aí você não trata mais ele bem? Como que é as coisas? Saul, gente, ele é desenhado na história como uma pessoa extremamente centrada em si mesmo. Então o tempo todo ele está pensando o seguinte: o que isso daí vai trazer de retorno para mim? E essa é uma característica de quem está num processo de endurecimento, sabe por quê? Porque Deus não nos criou para viver para nós mesmos. Deus nos criou para viver para a glória dele e para servir as pessoas. Então, uma das características de quem está no processo de amadurecimento é exatamente o contrário disso. É uma pessoa que desenvolve relacionamentos sempre altruístas, não pensando nele, mas pensando no outro, que sempre está buscando oportunidades para servir, para demonstrar bondade, independente do retorno que isso vai ter, mesmo que aquela pessoa não me trate bem, mesmo que a minha esposa não esteja num bom dia, mesmo que os meus pais não sejam os melhores pais do mundo, mesmo que os meus filhos me deem dor de cabeça. A gente vai ver isso por um lado de Davi, e a gente vai ver isso mais futuramente na história, mas um líder que estava sempre se colocando à frente, junto com as pessoas, para servir. E por outro lado a gente tem Saul, que está sempre pensando em sugar das pessoas. E é por isso que as pessoas são atraídas a Davi. Davi não faz nada e as pessoas estão chegando, porque elas sabem que elas não serão usadas e oprimidas, mas elas serão cuidadas e orientadas. E meus queridos, fazendo uma aplicação para todos nós aqui que temos algum tipo de liderança. Se você é pai, você lidera os seus filhos. Se você é marido, você lidera a sua casa. Se você é mãe, você lidera os seus filhos também. No nosso trabalho, às vezes a gente tem posição de liderança. Para quem é professor, você lidera uma sala de aula. Todos nós, em maior ou menor escala, temos uma posição de líder. E uma pergunta que eu faço para você: as pessoas são atraídas a você e, de boa vontade, aceitam suas orientações, porque elas sabem que você as ama e está preocupado com elas? Ou você precisa ficar batendo na mesa? E presta atenção nisso, gente. O marido, quando ele precisa ficar repetindo muitas vezes: eu sou seu marido, você tem que me obedecer.
Eu sou seu pai, você tem que me obedecer. O professor que precisa ficar gritando na sala com todo mundo, o tempo todo, alguma coisa está errada. É claro que há maus liderados, e isso daí não exclui a rebeldia das pessoas. Mas, normalmente bons líderes, eles atraem as pessoas para eles. Eles não precisam ficar usando de subterfúgios, de ameaças, de barganha, para que as pessoas aceitem as orientações que eles têm, porque as pessoas sabem que eles estão preocupados com elas. Isso daqui é uma primeira aplicação que eu queria fazer da característica de Saul aqui. Relacionamentos egocêntricos, utilitários, opressores. Pense se você não está nessa rota. E uma outra característica que eu quero trazer para os irmãos, e eu quero que você medite nisso também. Vocês percebem que Saul, ele está tão absorvido nele mesmo, e tão centrado nele mesmo, que todo mundo que contraria ele, ele enxerga como um inimigo dele. Se você não concorda comigo, você está contra mim. Se você não fala o que eu quero ouvir, você não me ama. Você percebe que todo mundo está falando para Saul: Saul, Davi é inocente. Saul, seu filho é inocente. Saul, a gente... Mas é o seguinte, não falou o que ele queria ouvir. Ele olha e fala: vocês não me amam. Na visão de Saul, todo mundo está contra ele. Todo mundo, o mundo inteiro, ninguém gosta dele. Porque ele está tão absorvido nele mesmo, que todo mundo que não fala ou não faz o que ele quer, é visto por ele como inimigos. Por quê, gente? Porque na cabeça de Saul é o seguinte: é a minha vontade, é o meu reino, são os meus planos. E preste atenção nisso daqui. Pessoas egocêntricas, como Saul, que estão num processo de endurecimento, são pessoas que vivem magoadas. Porque é o seguinte, se você não falar uma coisinha, você falar uma coisinha que ela não gostou, você falar de um jeito que ela não gostou, e às vezes você não falou nada de errado, você só não concorda com ela, você só não concorda com essa pessoa, ela já acha que você está contra ela, porque a vida toda é sobre ela, porque assim, tudo tem que girar em torno dela, e essa é uma característica de Saul, todo mundo está contra ele, são pessoas que vivem magoadas, vivem se sentindo desprezadas, vivem querendo tirar satisfação, tendem a entrar num processo de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? Aquela pessoa que fica assim: porque ninguém me ama, porque a minha vida é muito difícil, porque não sei o quê, porque não sei o quê, constantemente com pena de si mesma. Isso é uma característica de uma pessoa muito centrada em si. E pense se você não é assim. Se o seu cônjuge não concorda com você, está tudo bem? Ou não? Ou você já olha para ele e fala assim: você não me ama, você não me apoia. Como que você reage quando as pessoas não concordam com você? Ou quando as pessoas olham para você e falam: você está errado. Como você reage ao contraditório? Pessoas centradas em si mesmas, que estão em um processo de endurecimento, são pessoas que não conseguem ser confrontadas, ou terem pessoas discordando delas. O contrário disso, e a gente pode colocar pessoas de contrapartida, quem está num processo de amadurecimento, sempre que ele é contrariado, ele pensa o seguinte: talvez a pessoa tenha razão. Eu vou ouvir, eu vou meditar, e se eu estiver errado, eu vou reconhecer meu erro. Essa é a postura de quem está amadurecendo, gente. Porque é o seguinte, você sabe que você não é perfeito, não sabe? Se eu perguntasse aqui, quem é pecador, levanta a mão, todo mundo ia levantar, não ia? E por que a gente tem tanta dificuldade de falar: eu estou errado? Já parou para pensar nisso? Ninguém discorda que toda a humanidade é pecadora, mas a gente concorda com isso na teoria, mas na prática, quando chega a nossa vez de falar o seguinte: é verdade, eu estou errado, aí não é tão simples assim, né? Aí sempre tem uma boa justificativa, aí é porque as pessoas não me entendem. E olha 2 textos bíblicos interessantes, Provérbios 12:1, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem ama a disciplina, e aqui disciplina é a correção, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 15:32, quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Uma das características de quem está amadurecendo é que ele ouve, ele aceita, ele consegue ouvir que ele está errado, ele consegue ver alguém discordando dele, e ele pondera sobre aquilo, e ele medita sobre aquilo, e se ele estiver errado, ele reconhece que ele está errado. Saul não é assim.
Saul definitivamente, ele não é assim. Ele está errado, ele não aceita que ele está errado e ele continua, assim, de mal a pior no erro dele. Então vai meditando aí, está amadurecendo ou está apodrecendo por enquanto? Vai fazendo aí as contas para ver que pé que está a sua caminhada com o Senhor. O texto vai continuar falando que Saul não satisfeito com reconhecer e achar que está todo mundo contra ele, ele vai um passo além, gente, fazendo uma das coisas mais terríveis que a gente vê no Antigo Testamento e ordenando uma chacina. O texto diz que ele manda chamar Aimeleque. Lembra que Doeg, o Edomita, falou, Aimeleque estava lá e ajudou Davi. O que Saul faz? Ele manda chamar não só Aimeleque, o sacerdote, mas manda chamar todos os sacerdotes da cidade de Nob. Nob era uma cidade de sacerdotes. Então ele manda chamar todos os sacerdotes daquela cidade, e era um dos centros religiosos lá de Israel naquela época. Então vai todos os sacerdotes lá, e ele chama Aimeleque, arma o tribunal diante de Aimeleque, trata Aimeleque com desprezo e faz uma acusação contra ele. Ele vai falar assim, ó filho de Aitube. Ele não chama nem Aimeleque pelo nome, ele chama ó filho, isso é um sinal de desprezo. E gente, os sacerdotes eram a classe sacerdotal naquela época, eram aqueles que falavam da parte de Deus. Lembre-se disso, a figura dos sacerdotes no Antigo Testamento são muito importantes, por quê? Na época, eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, escrita. Nessa época, você tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, só. Então, o grande instrumento que Deus usava para ir revelando a sua vontade para o povo, eram os sacerdotes, eram os profetas, eram esses homens de Deus. Então esses homens eram como se fosse a boca de Deus para aquela nação. Então Deus manda chamar todos eles, e eles deveriam ser tratados com muito respeito. Saul trata eles com desprezo, ô filho de Aitube, por um acaso você ajudou meu inimigo? E acusa ele de traí-lo. Você está contra mim, você está contra o meu reino, você está ajudando o meu inimigo, você está querendo me derrubar, e ele acusa então Aimeleque diante de todos. E Aimeleque responde a essa acusação de um modo brilhante. Ele fala 4 coisas que são interessantes, mostrando aqui o espírito ao mesmo tempo respeitoso contra Saul na sua loucura, mas ao mesmo tempo se posicionando diante dele. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, sim, eu fiz isso por Davi, mas espera aí, Davi primeiro é um servo fiel, Davi é o genro do Senhor, lembre-se disso, Davi era casado com a filha de Saul. Então o sacerdote fala assim, eu ajudei ele, eu dei comida para ele, eu dei espada para ele, eu consultei o Senhor por ele, mas qual o problema? Ele é servo seu, ele é genro seu, ele é da sua guarda pessoal, e ele foi honrado pelo Senhor várias vezes, não estou entendendo, qual o problema de eu ajudar Davi? Até onde eu sei, Davi é um servo fiel seu. Além disso, rei, nós sempre consultamos ao Senhor por Davi, não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, a gente sempre faz isso. Então assim, além de Davi ser um servo seu reconhecido, faz parte da nossa rotina, consultar ao Senhor e pedir a ajuda de Deus pela vida dele. Por que o rei está achando ruim? Você sabe que eu já fiz isso várias vezes. Além disso, rei, e aí ele vai falar, eu não sou um traidor, eu sou um servo seu, e se alguém está armando alguma coisa, eu não sei de nada, eu estou fora. Então assim, as acusações do rei, com todo respeito, não tem fundamento, não tem cabimento. E gente, não tem mesmo, né? Não tem cabimento o que Saul está querendo fazer. Só que Saul, não satisfeito com isso, gente, o texto diz que quando Saul ouve essas palavras, ele fica profundamente ofendido e dá a sentença, matem todos os sacerdotes do Senhor. E ele ordena que os seus servos, os seus soldados, peguem as espadas e matem todos eles. Pensa, tinha 85 sacerdotes na frente dele. Saca a espada e mata todos eles. Só que sabe o que acontece? Os soldados de Saul se recusam a cumprir a ordem. Por 2 motivos. Primeiro, porque isso é injusto. Eles não fizeram nada de errado. A gente vai atentar contra 85 vidas inocentes? Além disso, gente, são os sacerdotes do Senhor. Assim, além de ser 85 vidas inocentes, são 85 sacerdotes do Senhor. Eu não vou mexer com isso. Isso é tocar em coisa santa. Essa é a ideia. Então, eles se recusam a cumprir a ordem e atender a ordem de Saul. Então, sabe para quem que Saul se volta? Saul se volta para Doeg, o Edomita, e fala, vocês não querem matar? Então Doeg vai lá e mata todos. E o Edomita saca a espada e mata 85 sacerdotes do Senhor. Gente, isso daqui é terrível.
Isso daqui é uma coisa terrível. E não satisfeito com isso, Saul olha para Doeg e fala o seguinte: e agora matou os 85, agora vai lá para Nob, vai lá para a cidade deles, e mate também as esposas, as crianças, os filhos de peito, os animais. Isso daqui é uma carnificina, é uma chacina. E Doeg vai lá e então executa essa ordem, fazendo essa chacina a mando de Saul, dos sacerdotes, das suas esposas, dos seus filhos. Gente, isso daqui é terrível. Como eu disse, isso daqui é de horrorizar qualquer um, porque são os sacerdotes do Senhor, não tem nada parecido com isso no Antigo Testamento. E além disso, isso daqui mostra o caráter de Saul, porque Deus tinha mandado Saul, lá no capítulo 15, ir até os amalequitas e exterminar eles, porque Deus estava derramando juízo sobre eles, e Saul não cumpriu a ordem que Deus mandou, ele cumpriu pela metade. Agora, ele está se voltando contra os sacerdotes do Senhor, e aí ele não tem dó, né? Aí ele passa a faca em todo mundo. Terrível. O que ele está fazendo aqui é terrível. E aqui eu quero fazer mais uma pausa no texto, para a gente fazer mais algumas reflexões aqui sobre as nossas vidas. Características de quem está endurecendo. Além de serem pessoas egocêntricas, e pessoas que todo mundo que me contraria está contra mim, são pessoas violentas, rancorosas e vingativas. Você percebe como Saul, ele tem uma tendência para o assassinato, para a violência. Ele já tentou matar Davi um monte de vezes, já tentou matar o filho dele, com ele assim, não fez o que ele quer, você vai ver. E como ele era o rei, ele matava mesmo. Um homem violento, um homem rancoroso, que ou você faz a minha vontade, ou você vai sofrer. Mesmo que para isso eu precise fazer coisas assim, impensadas e absurdas, como matar todo mundo. E aqui eu lembro de alguns textos bíblicos, Provérbios 14, 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Uma característica do insensato, ele se inflama e acha que está certo, e se dá por seguro e acha que ele tem razão mesmo. Provérbios 29, 11, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Pergunto para você, medite sobre isso. Você é uma pessoa violenta? Imagino que não como Saul, de pegar a lança e ir para cima das pessoas. Mas você é violento com as suas palavras? Você tem essa tendência de, olha, não fez o que eu quero, não falou do jeito que eu queria, sai da frente, porque senão você vai ver e vai sofrer a minha ira? Essa é uma característica de quem está num processo de endurecimento diante do Senhor. Essa é a característica de uma pessoa tola. É uma pessoa que constantemente está colocando para fora e dando vazão à sua própria indignação, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Você é desse tipo? E uma outra característica que eu queria colocar como de Saul aqui, e uma última característica de quem está num processo de endurecimento, e eu diria que essa daqui serve como base para todas as outras, mas a gente percebe isso na vida de Saul. O desprezo e o abandono da palavra de Deus chega a um ponto tão assim, chega no seu ápice, quando ele manda assassinar aqueles que falam em nome de Deus. Se atentar contra os sacerdotes, gente, atentar contra os sacerdotes é atentar contra a palavra de Deus, é atentar contra a voz de Deus. A gente vai percebendo isso na vida de Saul, como que ele vai entrando nessa derrocada sem fim, e essa derrocada, ela é proporcional ao abandono da palavra de Deus. Quanto mais ele abandona a palavra de Deus, mais ele vai se afundando, e quanto mais ele vai se afundando, mais ele abandona a palavra de Deus. Isso daqui é um ciclo sem fim, é um ciclo vicioso, onde Davi vai descendo escadaria abaixo. A gente percebe isso. Primeiro ele começa desobedecendo, mas ele tem uma boa justificativa para isso. Depois ele obedece, mas obedece pela metade, e também tem uma boa justificativa para isso. Depois, quando ele é desprezado por Deus, e Deus falou, vou arrumar um outro rei, ao invés dele aceitar e se submeter, ele rejeita a palavra de Deus, rejeita os planos de Deus e quer matar Davi. E agora, ele se volta abertamente contra os profetas de Deus. E aqui o meu ponto é colocar o seguinte, é proporcional. Quanto mais nós nos afastamos da palavra, mais nós vamos endurecendo, e entrando, e afundando nesse ciclo de destruição. E isso não é difícil da gente perceber. Quer ver? Vamos, só para a gente fazer um exercício aqui. Pensa na nossa cultura, no mundo que a gente vive hoje. Para quem tem mais de 50, 60 anos, você
consegue perceber nitidamente como o mundo de hoje é diferente de quando você era criança, não era? Os princípios, os valores do nosso mundo hoje mudaram radicalmente nos últimos 50, 60, 70 anos. Todo mundo concorda com isso. E essa mudança tem muito a ver com o abandono dos princípios da palavra de Deus. A visão de casamento de 60, 70 anos atrás era muito parecida com a visão bíblica. A visão de trabalho, de família, de criação de filhos e etc., era uma visão muito parecida com o que a palavra diz, há 70, 80 anos atrás. Não era perfeito, tem muitas imperfeições, mas era mais próximo do que o que a gente tem hoje. O que a gente teve nos últimos 70, 80 anos, foi um abandono da palavra de Deus, na nossa cultura inclusive. E eu pergunto para você, a cultura de hoje, ela é melhor ou pior do que de 70 anos atrás? Pensa nas músicas que faz sucesso hoje em dia, gente. Misericórdia, é ruim. Não é só ruim na letra, é ruim na música. Mas é proporcional. À medida que a gente vai abandonando a palavra, a derrocada vai acontecendo. As famílias hoje em dia são mais sólidas do que antigamente. Cria-se filhos hoje melhor do que se criava antigamente. Os trabalhadores de hoje são melhores que os de antigamente? Gente, o que todo mundo que tem comércio, tem algum tipo de negócio, fala é o seguinte: a gente não acha mão de obra. Gente que quer trabalhar não tem mais. À medida que a nossa cultura vai se afastando da palavra, a cultura vai apodrecendo, vai endurecendo, vai piorando. Só que isso, gente, não é só na cultura não, tá? Isso daqui também acontece na minha vida e na sua vida. À medida que eu e você vamos nos afastando, desprezando ou não dando tanta importância para a palavra de Deus e para a voz de Deus, o caminho é esse daqui. A gente vai, não é de um dia para o outro, mas a gente vai endurecendo, a gente vai se afastando, a gente vai caindo nas nossas próprias tolices e a gente vai se afundando. E preste atenção numa coisa: por trás do desprezo à palavra de Deus está sempre o orgulho. Por trás do desprezo à palavra de Deus está sempre o orgulho. Eu não preciso ser orientado, eu dou conta da minha vida. Ou eu não concordo com o que Deus diz. O meu caminho é melhor, as minhas ideias são melhores. E eu quero que você medite nisso. Você tem desprezado ou abandonado a palavra e a voz de Deus, como Saul fez? E aqui algumas perguntas bem práticas para você medir isso. Você tem contato pessoal com a palavra todo dia? Todo dia você separa tempo para ler a Bíblia? Para se alimentar das coisas de Deus? Se a sua resposta é não, sinto lhe dizer, a palavra não é importante na sua vida. Se você consegue viver a sua vida tranquilamente, sem buscar orientação em Deus, é porque você está super confiante em você mesmo. Você acha que você dá conta da vida. A maneira como você dirige a sua vida é legal. Por isso você não precisa, né? Você não precisa de Deus. Medite nisso. Uma outra pergunta boa para você fazer para você mesmo: quando a palavra está sendo pregada de maneira pública, num momento como esse, numa aula, num pequeno grupo, seja lá em qualquer momento, qual é a sua disposição ao ouvir a palavra? Você ouve com atenção, com temor, com expectativa? Ou não? Ou você trata disso como se... termina logo aí, vai. Vai, está na hora de... preciso fazer almoço, vai logo. Vou ficar enrolando aqui só para você ficar... Estou brincando. Mas como você trata isso? Outra pergunta para você meditar: há alguma orientação da palavra que você está desobedecendo parcialmente ou totalmente? Tem alguma coisa que você sabe que Deus diz na palavra dele e que você está fazendo pela metade? Ou você não está fazendo? Ou você está fazendo uma coisa que você sabe que você não deveria estar fazendo, mas você está fazendo mesmo assim? Isso é um sinal do desprezo, do abandono da palavra. Gente, quem está no processo de endurecimento, uma das marcas é que essa pessoa estará longe do que a palavra diz. Estará longe da palavra e longe do que a palavra diz. E de contrapartida, quem está amadurecendo é uma pessoa que constantemente estará valorizando e defendendo as verdades da palavra de Deus. É uma pessoa que, na vida pessoal dela, na vida comunitária, ela tem tempo para ler a Bíblia. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, eu ouço porque é Deus falando.
É Deus orientando na palavra dele. Eu preciso disso. Eu preciso ser orientado. Eu preciso ser transformado pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não só ouça e valorize a palavra de Deus, mas, gente, creia na palavra e obedeça irrestritamente. Isso é uma marca de quem está no caminho do amadurecimento. Independente do que Deus diz na palavra dele, goste eu ou não, concorde eu ou não, é a palavra de Deus. E eu creio em Cristo, eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então é Ele que eu vou seguir. Mesmo que seja um pouco contrário àquilo que eu sinto. E não só isso, mas uma pessoa que está amadurecendo, ela defende também a palavra de Deus. Mesmo que isso custe alguma coisa. O sacerdote, quando Saul chama ele lá, ele confronta Saul. Não fiz nada. Quem está errado é o Senhor. Ele se levanta. E nós vivemos em um mundo, gente, onde a palavra de Deus tem sido abertamente e constantemente desprezada, caçoada. Todo mundo sabe disso, não sabe? O que tem sido ensinado nas escolas hoje em dia, sobre casamento, sobre sexo, que se você é homem, quiser ser mulher, está tudo bem. Tudo isso vai contra a palavra de Deus. E a gente poderia colocar várias outras coisas aqui. Quem ama e valoriza a palavra, também se levanta, não tem vergonha não. Eu me levanto para defender as verdades de Deus, mesmo que isso tenha algum tipo de custo para mim. Porque eu creio na palavra. A gente já leu esse texto, mas eu quero ler de novo. Aquele que atenta à lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha que bonito as descrições que são, a descrição aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei perfeita, não precisa de melhora. Ela está completa, ela é perfeita. Ela é a lei da liberdade. Você quer viver uma vida verdadeiramente livre? É na palavra. O resto é a escravidão dos seus próprios sentimentos. Quem se atenta a essa lei e persevera nela, não sendo só um ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, vai ser bem-aventurado no que realizar. Vai estar nesse processo de amadurecimento e crescimento diante do Senhor Jesus. Então, veja aí, de que lado você está? Você está amadurecendo ou apodrecendo? Você está endurecendo ou amadurecendo diante do Senhor? Qual dessas duas colunas te descreve melhor? Infelizmente, Saul estava nesse processo de endurecimento. E infelizmente, muitas vezes, há pessoas que estão aqui, entre nós, na igreja, mas também estão nesse processo de endurecimento diante do Senhor Jesus. Mas eu quero terminar a minha reflexão aqui nos últimos versículos, porque esse texto termina com um toque de esperança. E eu quero trazer isso para nós. Há esperança no ungido do Senhor. O texto diz que todos os sacerdotes morrem, menos um. Deus poupa um sacerdote, Abiatar. Esse consegue fugir e vai até Davi e conta tudo o que aconteceu. Saul matou todo mundo, Saul ficou sabendo de Aimeleque, matou todo mundo, as famílias, só sobrou eu. E Deus é bom, porque Ele sempre poupa o remanescente dele. Davi lamenta profundamente o que aconteceu. E ele fala assim, puxa vida, quando eu fui conversar com Aimeleque, eu vi Doeg lá, eu devia ter feito alguma coisa. Eu sabia que não ia ficar por isso mesmo. E ele fala, a culpa é minha. A culpa de toda essa chacina é minha, porque eu deveria ter matado ele lá mesmo. E aí Davi chama então Abiatar, esse sacerdote, para ficar com ele. Fala assim, olha, fique comigo, eu vou te defender, caminha comigo. E é interessante porque, se você esteve aqui há 2 domingos atrás, você vai se lembrar que aparece um profeta, no capítulo 21, o profeta Gade, e esse vai acompanhar Davi durante toda a sua jornada como rei. E agora você tem Abiatar, que também vai se tornar um companheiro de Davi, e vai acompanhar Davi em toda a sua jornada como rei, mesmo depois que Davi se torna rei, tanto Gade quanto o sacerdote Abiatar vão acompanhar Davi durante aqui o seu ministério. E aqui é um ponto interessante, porque Davi está começando o seu reinado. Quem que está com Davi? É um grupo de desprezados, os 400 lá que estavam endividados, com problema, foram lá, se juntaram para Davi. Mas desde o começo você tem Davi, o rei, Gade, o profeta, e Abiatar, o sacerdote. E ele começa o seu reinado com o rei, com o profeta e com o sacerdote, que foram os 3 ofícios estabelecidos pelo Senhor no Antigo Testamento, necessários para que o povo então fosse bem liderado e caminhasse bem. E gente, isso daqui aponta para Cristo. Sabe por quê? Porque todo povo, para estar bem, num bom caminho, no caminho da vida, precisa dessas 3 figuras. Nós precisamos do profeta nas nossas vidas.
O profeta é aquele que traz as verdades de Deus. Nós, por nós mesmos, não sabemos as verdades de Deus. Estamos cegos na nossa própria pecaminosidade. Nós precisamos de profetas que venham, abram os nossos olhos e nos revelem as verdades de Deus. Além disso, o povo precisava de sacerdote, a gente também precisa. Porque nós somos pecadores, nós precisamos de alguém que oferece sacrifício por nós. Alguém que se coloca diante de Deus e intercede por nós. O povo precisava de um rei, nós também precisamos. Alguém que nos governe, alguém que nos defenda em nossas lutas. A verdade é que todos nós, sem exceção, para vivermos uma boa vida aqui na terra, precisamos de um profeta e de um sacerdote e de um rei em nossas vidas. Sabe qual é a boa notícia? Cristo Jesus, que é o verdadeiro ungido do Senhor, e Davi aponta para Jesus, ele é não só o perfeito rei, muito melhor do que Davi foi, mas ele é o perfeito profeta e o perfeito sacerdote. Você quer conhecer o caminho da vida? Deus enviou Jesus, que nos mostra, que abriu a sua boca e nos mostra qual é o caminho da vida, não só com as suas palavras, mas também com as suas ações, dando um exemplo de qual é o caminho que a gente deve seguir. Jesus é esse perfeito profeta, que revela as verdades de Deus para nós. Jesus não é só o perfeito profeta, mas Jesus é o perfeito sacerdote, que oferece sacrifício por nós. Mas o sacrifício que ele oferece é perfeito, porque ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, ele é a oferta também. E ele oferece a si mesmo, como um sacrifício perfeito naquela cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que ele ressuscita, vai aos céus e agora está à direita de Deus, intercedendo por aqueles que são dele. Nós precisamos de alguém para defender a nossa causa diante do Senhor. A boa notícia é, nós temos o perfeito sacerdote, Jesus Cristo. E Jesus também é o perfeito rei, que tem um reinado eterno, que governa sobre nós, que governa a sua igreja, e que nos defende nos momentos mais difíceis da vida. Existe uma pessoa, que é ao mesmo tempo o perfeito rei, o perfeito sacerdote e o perfeito profeta. E esse alguém é Cristo Jesus. E sabe o que é a igreja, meus queridos? É esse grupo de improváveis. Juntou lá com Davi 400 que está cheio de problema, né? Isso daí somos nós. Um grupo cheio de problemas, mas que se coloca debaixo da liderança do verdadeiro profeta, rei e sacerdote. E Deus então, em meio às nossas fraquezas, e Cristo em meio às nossas fraquezas, Ele vai manifestando o poder dEle, a glória dEle, agindo em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Ele é o perfeito rei, profeta e sacerdote. E por isso eu quero terminar essa minha reflexão falando que o chamado de Jesus para todos nós aqui nessa manhã é que primeiro, nós reconheçamos a nossa própria falência e que nós abandonemos a autoconfiança, esse egocentrismo, esse negócio centrado na gente. Esquece isso, sai dessa. Esse é o caminho do endurecimento e da autodestruição. Você não dá conta. Você está perdido em você mesmo. Por isso, reconheça isso. E após reconhecer isso, coloque-se debaixo do governo de Cristo pela fé. É desse líder que você precisa. É desse rei que você precisa. É desse profeta, é desse sacerdote que você precisa na sua vida. E uma vez se colocando debaixo do governo desse Cristo maravilhoso pela fé, abrace a palavra do Senhor Jesus. E siga a palavra dele pela fé. E à medida que você vai sendo liderado por Cristo, ouvindo a voz de Cristo, seguindo a palavra de Cristo, servindo a Cristo, sabe o que vai acontecendo conforme o tempo vai passando? Você vai amadurecendo. Agora, se você não reconhece sua falência, se você continua centrado em si mesmo, se você não se coloca debaixo do governo de Cristo, se a palavra de Deus é assim, é legal, mas você está num processo de endurecimento que não vai terminar bem. Por isso o chamado de Cristo para todos nós, nessa manhã, é que nós nos agarremos a Ele, e vivamos essa vida de constante amadurecimento para a glória do nosso Deus. E meus queridos, hoje é o primeiro domingo do mês onde nós celebramos a ceia do Senhor, e quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos desse perfeito rei, profeta e sacerdote, que veio até nós, que entregou o seu sangue, que derramou o seu sangue, que entregou o seu corpo naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Por vezes, há situações na nossa vida, que a gente pensa, será que o caminho de Cristo realmente é o melhor? E quando você tiver essa dúvida, olhe para a cruz. Sabe por quê? Porque na cruz a gente se lembra o seguinte, Ele nos ama.
Ele já foi até o último por mim. Ele não me deseja mal nenhum. Esse Deus é por mim, não contra mim. E aqui eu me lembro de Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou o seu filho a nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando nós olhamos para a cruz, e para o que Cristo fez por nós, nós somos constrangidos a viver essa vida de quebrantamento, de humilhação e de amadurecimento para a glória do nosso Deus.